Bem, gente, vamos à parte 2 do testemunho. Então, ao voltar para a terra dele, ele estava em Minas e voltou para a terra dele, ele recebeu uma proposta de um pedreiro safado, pilantra. A gente não sabia que o cara era pilantra. Ele já estava trabalhando de pedreiro, o rapaz. Então, teve uma proposta desse rapaz que era para terminar uma obra em Niterói. Queria dividir com ele. Ele tinha 7 mil lá, ele ia dividir para terminar, para rebocar a obra lá, embolsar. Ele foi, todo contente, pá, beleza. Chegando lá, ele trabalhou igual um cavalo, junto com esse pedreiro. Terminaram a obra, quase que terminaram a obra, ele ficou ruim da coluna. A coluna dele entortou de tanto que ele trabalhou, que era botar material para cima, bater massa lá em cima, rebocar. Ele rebocava teto e as paredes de um cômodo de um dia, e levantando material. Aquilo acabou com ele. Depois ele conversou com o dono da obra, intimidade do dono da obra. Não, rapaz, esse pedreiro ele não tem mais dinheiro nenhum aqui não. Ele já pôs tudo. Aí ele viu que ele levou um tombo, que ele levou um tombo. Ele pegou, abaixou a cabeça, com a coluna toda torta, já doente, né? Não ia poder trabalhar mais. Foi para o Rio, para uma igreja que ele conheceu quando esteve lá. Chegando lá, a igreja estava em obra. E ele com a coluna torta, entrou trabalhando assim mesmo. Recebeu a proposta dele para ele poder pegar na igreja. Ele começou trabalhando lá assim mesmo, com a coluna torta. Aí arranjaram um lugar para ele ficar, que ele ficou na casa da pastora. E eles vinham de carro, de Mesquita para Cerâmica, trabalhar na igreja, de pedreiro. E ali ele ficou um bom tempo. E ele começou fazendo teologia, eles começaram dando oportunidade para ele. Logo assim que ele chegou, a pastora perguntou para ele assim: qual parte da Bíblia que você conhece? Ele disse: eu só conheço Jonas. Jonas? Hoje você vai trazer a palavra. Eu disse: mas eu não sei, eu não estudei, eu só conheço essa parte da Bíblia. Hoje você vai trazer a palavra. Meu Deus, estou ferrado. A igreja cheia. E chegou lá, abriu a Bíblia em Jonas, leu e entrou falando sobre Jonas, a trajetória de Jonas. Foi aquela pregação meia boca, sabe? Mas foi bem. Gostaram? E nisso aí, ele continuou. Melhorou da coluna e ficou na casa da pastora, estudando. Depois colocaram ele para poder, viu que ele estava bem. Ele começou, ela ensinou a ele como jejuar, subir ao monte, entendeu? Orar de madrugada, vigiar, que é em primeiro lugar. E ele começou com força, fazendo jejum de 24 horas, subindo ao monte, sozinho, orando de madrugada pelo povo, por todo mundo. E quanto mais você busca Deus, mais Ele te fornece unção. E os outros percebem que você está cheio. E começaram a procurar Ele, para que Ele orasse por eles. Muitas pessoas até querendo trocar de carro, trocar de casa, e vinham procurar resposta, saber se é que fulano era da vontade de Deus. E ele sempre
orava ao Senhor e dava a resposta. Aquela pessoa ficava contente com aquilo. Muitas pessoas procurando ele. Ele contou que uma certa vez, ele ainda não era crente. Ele chegou em casa, mas ele era desviado nessa época. Ele tinha saído da igreja, se desviou, então bebia muito. Bebia cachaça, cerveja, fumava maconha, cheirava clorofórmica pura, vivia às vezes caído pela rua. E um certo dia ele chegando de manhã em casa, deitou em sua cama, dizendo ele, e ele disse: Senhor, é assim que tu me queres, Senhor? Desta maneira? E ele começou se ligando e falando com Deus: Senhor, me leva, me leva, me leva. Pedindo a Deus para tirar a vida dele. E ele de olho fechado disse: me leva, me leva. Ele sentiu a alma dele sair do corpo. E foi levando, levando, levando. Quando ele espantou, ele disse que estava na porta, num portão grande. E nesse portão, do lado de dentro, tinha um varão, uma faixa de 3 metros de altura. Aí ele foi entrando, aquele varão botou a mão no peito dele, aquele mãozão, e apontou lá para baixo. E tudo que o varão apontou lá para baixo, ele saiu, voltou para o corpo. Ele voltou para o corpo imediatamente quando o varão apontou. Mas ele não se deu por satisfeito. Ele disse: eu vou lá, agora dessa vez eu vou entrar. E ele começou se ligando e pedindo a Deus para levar ele, para levar ele, para levar. Chegou lá de novo. Chegou aquele homem, parece que não estava, aquele varão não estava no portão, estava mais afastado. Então ele foi entrando com tudo. Quando ele estava em um certo pedaço para dentro, ele sentiu uma mão grande agarrar uma coisa que estava nele, não agarrou ele não, uma coisa que estava nele e arrancar para fora. Jogou para fora daquele lugar. Aquele lugar é a entrada do paraíso. Dizendo ele. Quando fez isso, ele voltou para o corpo de novo. Aí ele sentiu o quê? Que o mal ali não entrava e que ele estava com algum mal. Estava de ressaca. Desviado. Praticamente que forçou a entrada dele para poder chegar lá. Então foi arrancado, jogado para baixo. Aquele espírito maligno que estava acompanhando ele. E daí ele começou a trajetória dele. E era muito bem requisitado. Um certo dia, ele disse que no Rio de Janeiro faz um calor imenso, né? Graças a Deus. E ele disse que estava dormindo na varanda com 5 ventiladores. Porque lá dentro de casa não dava para dormir. Botou 5 ventiladores. E parecia que ainda suava ainda. É um dia daqueles, né? Calor imenso. Ele foi que teve um sonho. E nesse sonho ele estava dirigindo um culto em um lugar de roça e os cavalos amarrados na cerca, aquele monte de cavalo. E a igreja estava cheia. Ele acordou, começou pensando naquele sonho, chamou a pastora e contou. Olha, eu tive um sonho que eu estava em um lugar de roça e tal, dirigindo o culto. Ele disse: mas eu conheço esse lugar. Esse lugar fica lá pro onde eu morava, lá onde eu moro. Ele pegou, voltou. Ela deu ordem a ele, porque ela é dono do ministério, né? Claro. Disse: vá, vê onde é o lugar, para a gente abrir uma igreja nesse lugar. E assim ele fez, ele voltou para o lugar, para a casa da mãe dele, que era ir, esperando a ordem para poder ir. Que o lugar onde ele teve visão, que
que ele disse que sabia onde era muito distante. Era uma faixa de uns 100 quilômetros. Creio aí. Do lugar onde ele morava. E ele só tinha uma bicicleta velha. E é só até aqui. Segunda parte.